Boa noite, caros participantes do grupo Taubaté SP. É um prazer estar de volta aqui com vocês para fazer as nossas lives. Lembrando que neste domingo nós vamos dar prosseguimento a nossas lives sobre a Trindade que nós estamos falando. Agora, porém, nós vamos falar sobre neutralidade. O que é neutralidade? A maioria das pessoas pensa que ser neutro é simplesmente não se envolver, né? Mas será que as pessoas não se envolvem? Se envolvem, sim. Uma simples opinião mostra que a pessoa não é neutra. E eu resolvi fazer esta live por causa de uma experiência que apenas eu vivo tendo, né? Por exemplo, eu vou conversar com uma pessoa e a pessoa geralmente leva o assunto para o lado da política, né? E já me pergunta, né? O que você acha desse governo? Né? Se aquela pessoa for contra este governo que está aí, ela vai falar mal desse governo, né? E eu? O que eu vou fazer? Eu que sou neutro. Eu não vou falar nada, né? Eu não vou falar nem bem e nem mal desse governo. Aí o que acontece? Aquela pessoa ela vai pensar, se eu não falei mal do governo, é porque eu sou do outro lado, né? Eu pertenço ao lado da oposição. E por um outro lado, se uma outra pessoa que é a favor desse governo, né? É a favor desse governo, então ela vai falar bem desse governo, né? Bem desse governo. E se eu não falar nada, eu vou ser oposição desse governo. Por um outro lado, se aquilo que eu tinha falado, eu tinha errado, né? Se um opositor falar bem do governo e você não segui-lo, é porque você é a favor do governo. E se alguém do governo falar bem do governo, mas você não falar nada, então ele vai entender que você é oposição. As pessoas geralmente não entendem a palavra neutralidade. Elas não conseguem entender a neutralidade. As pessoas estão polarizadas. Ou você é de um lado ou você é de outro. Mas existe sim a neutralidade e existem as pessoas neutras, como é o meu caso, por exemplo. Por quê? Quem são os verdadeiros neutros? E o que está envolvido nisso? Olha só. Você veja bem. Os embaixadores. Por exemplo, tem um embaixador de um país e que daí ele é representante de qual país? Por exemplo, o embaixador do Brasil num país estrangeiro. Como é que ele tem que se comportar lá? Ele é representante do governo brasileiro lá no outro país. Ele vai poder se envolver na política daquele país? Não. Ele não vai poder se envolver. Ele não vai poder nem dar opinião. Ele não vai poder falar nada. A situação lá pode estar ruim ou pode estar boa. Ele não vai poder fazer elogios. Não vai. O código de ética dos embaixadores, e não só dos embaixadores, mas também de todo o pessoal que trabalha numa embaixada, é de que não se deve dar nenhuma opinião, nem boa e nem má, nem fazer elogio e nem criticar e nem mesmo esperar que seja de uma certa forma, talvez querendo fazer alguma comparação. Mas no meu país é assim, é melhor, tomara que aqui seja assim também no futuro. Não, ele não pode fazer isso. A ética dos embaixadores não os permite se envolver na política do lugar onde eles estão exercendo a sua representação, né, do seu país. Se caso o governo dele emite um papel para que ele entregue ao presidente, ele simplesmente vai lá, entrega e neutro. Ele não vai se envolver na questão, certo? Assim são os embaixadores. Quem são os embaixadores de hoje? Vamos colocar os cristãos nesse
Vamos comparar os cristãos como embaixadores. Será que os cristãos são neutros na política? Não digo os católicos e os evangélicos. Não, eles não são neutros. Você pode ver que tem padres e pastores que são candidatos a políticos. Né? Eles querem se envolver em questões políticas, eles dão opiniões, né? Eles não estão desligados da política do mundo, conforme os primeiros cristãos estavam. Né? O apóstolo Paulo, ele falou com relação a eles mesmos e a quem quisesse segui-los. Né? Ele disse lá em 2 Coríntios 5, do versículo 20 em diante. Ele escreveu assim, ó: somos, portanto, embaixadores, substituindo a Cristo, como se Deus fizesse um apelo por nosso intermédio. Suplicamos como substitutos de Cristo, não reconciliados com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele tomou o pecado por nós, para que por meio dele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Ou seja, ele frisou aqui, nós somos embaixadores. Mas embaixadores de quê? Do governo de Deus, do reino de Deus, né? Conforme alguns oram, né, pedindo, né, venha a nós o vosso reino. Se eles são embaixadores do reino de Deus, eles não podem se misturar com a política do mundo. Porque Jesus, conforme vocês mesmos podem pesquisar depois, e eu vou deixar o texto aqui, ele falou para Pôncio Pilatos que ele não fazia parte do mundo. Não. Inclusive o mundo era contra ele. O mundo é contra o reino de Deus. Em breve, o reino de Deus vai colocar fim nesses governos mundanos. Então a gente não pode participar desse governo. Certo? Então, os verdadeiros cristãos, eles não participam da política, mesmo que a política lhes pareça favorecer. Detalhes disso a gente pode esmiuçar futuramente. Né? Agora, vejamos alguns casos. Por exemplo, uma vez eu perguntei assim para um amigo meu que era evangélico. Ele falou: você é neutro em política? Eu sou. Eu não participo, eu sou cristão, então eu sou evangélico, eu não posso participar de política. Ele não pode, mas o pastor dele pode, né? Ele só pode votar. Aí eu falei assim: então você não participa de nada porque a política... inclusive é bíblico isso. Jesus não participava de política. Ele estava, até que leu alguma coisinha. Vai contra a própria igreja, mas ele leu. Mas daí eu lhe perguntei assim: vamos supor que o Brasil entre em guerra com um outro país. E você é chamado para ir para a guerra. Você vai? Aí ele falou: claro que vou. É uma obrigação. Eu tenho uma obrigação para com a minha pátria. Né? Eu tenho que servir. Né? Isso aí é uma obrigação. A gente não pode fugir disso. Aí eu falei: mas então você não está sendo neutro em política. Se você vai participar de guerras, você não está sendo neutro. A guerra é uma causa política. Né? Ou pode ser uma causa pior, pode ser uma causa racial, né? Como foi no caso da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ele não está sendo neutro. Aí ele falou: não, mas isso aí a gente tem que cumprir a nossa obrigação para com a pátria e deixar o assunto na mão de Deus. Não, os primeiros cristãos não faziam isso. Os primeiros cristãos, eles não serviam as forças romanas ou então as forças judaicas. Não. Inclusive, eles eram perseguidos por causa disso. Né? Portanto, você tem que escolher. Ou você é embaixador do reino de Deus, né? Ou você é representante, ou minoritário ou majoritário dos governos políticos do mundo. Né? O que acontece se um embaixador ou algum funcionário de alguma embaixada começa a dar palpite na política local onde ele está estacionado? Ele é expulso.
Ele não pode, ele está ferindo o código de ética dele. Certo? Assim se dá com os cristãos verdadeiros, não os cristãos de fachada. Se um cristão começa a se meter com política, mesmo que seja dando uma simples opinião, mesmo que esteja falando assim, olha, eu achei que assim melhorou, né? Essa lei melhorou. Eu estou achando que eles vão aprovar aquela lei porque eu acho boa aquela lei. Ele está se misturando, ele não é neutro em política. Essa simples opinião faz dele uma pessoa não neutra. Certo? E é isso que está envolvido a neutralidade. Se vocês pesquisarem na Bíblia, vocês vão ver lá que nenhum cristão, absolutamente nenhum cristão, desde o livro de Mateus até o último livro da Bíblia que foi escrito por João, não tem nada da política daquela época. Não tem questões políticas e não tem lado da política que eles tenham adotado. Não, não tem. Desde Mateus até Apocalipse se fala exclusivamente do reino de Deus, do qual eles eram embaixadores e, portanto, neutros nas questões do mundo. Espero ter ajudado alguém a entender o que é neutralidade. Portanto, se alguém perguntar se é que você é neutro mesmo, né? Se você aprendeu alguma coisa e resolveu ser verdadeiramente neutro nos mínimos detalhes, se alguém lhe perguntar, saiba que você não vai ser bem entendido aí fora não, viu? Hoje em dia o mundo não ensina a neutralidade. O mundo quer que você faça parte dele de alguma forma ou de outra. De uma forma minoritária ou majoritária. Se você assim o fizer, saiba que você não estará fazendo parte do reino de Deus. Boa noite e até domingo às 13h30 da tarde.